2, 1, gravando. Olá a todos, voltamos aqui com mais um programa Projeto Ventuno, mais um episódio. E a ideia hoje é a gente debater um pouco sobre o nosso consumo. O consumo daquilo que a gente pode ter na vida, o que a gente pratica. O consumo consciente, o consumo de alimentos e o consumo daquilo que a gente tem acesso, né? Sejam marcas, sejam produtos, sejam companhias, programas de televisão, filosofia, né? Literatura, todo tipo de consumo. E eu já vou começando com o Roger hoje, porque eu acho interessante o poder que a gente tem. Muita gente não quer que a gente chame o cidadão de consumidor, mas o caminho que a sociedade acabou atingindo, a gente tem muito poder quando a gente consome, né? E não por meio da cidadania, infelizmente. Talvez a gente chegue no mundo, numa sociedade que a gente tenha o poder pelo comportamento cidadão. Mas hoje em dia, diante daquilo que a gente observa, é muito pelo que a gente consome. Eu gostaria de começar focando no consumo alimentar, né? Roger, boa noite. Você acha que a gente pode realmente definir uma proteção ambiental, uma nova perspectiva de consumo, né, na pós-pandemia, para que a gente possa preservar o ambiente, ter um consumo sustentável e que a gente possa mudar essa concepção de consumo animal, de consumo de carne, de consumo que prejudica o meio ambiente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marco. Boa noite, Celso. Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Eu creio que isso é um exercício de cada um, né? Acho que cabe a cada um analisar o que consome, né? Isso como você falou na introdução, o consumo engloba várias coisas, né? Não só o que você come, mas o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, as suas interações diárias. Eu acho que, focando especificamente nessa questão da alimentação, também acho que é uma coisa que falta um pouco, às vezes, a conscientização das pessoas, né? As pessoas, claro, né? Quem tem essa possibilidade, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de poder escolher o que vai comer, né? A gente tem que lembrar também que temos uma população à margem que às vezes come o que tem disponível sempre. E agora eu acho que cabe a cada um, dentro da sua possibilidade, analisar. E como você falou, o que você consome, o que você precisa de fato consumir, o que seria uma dieta equilibrada. E aí, claro, né, cabe também às nossas lideranças deixar isso o mais claro possível, né? As pessoas, às vezes, por conta própria, acabam consumindo qualquer coisa sem consciência nem do que estão consumindo, nem de quem estão consumindo. Acho que essa discussão fica mais ou menos por aí, assim, né? O que você está consumindo e de quem, né? Não sei se vocês concordam. Não, totalmente. Diga lá, Perfeito. Celso. Boa noite. Bem-vindo aí, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Roger. Mais um prazer estar aqui. Realmente, o que o Roger falou faz muito sentido, né? E além desse consumo, às vezes, desmedido, né? Que a gente vê muito, por exemplo, falando mais do consumo alimentar, no caso, tá? Um pouco. A gente vai muito, de repente, eu cansei de ver, vai em restaurantes, a pessoa às vezes pega um prato e não consome tudo aquilo que coloca, desperdiça. Uma coisa que está diretamente ligada ao consumo é o desperdício. O desperdício de alimento é um absurdo, tá? Eu acho que essa cadeia começa desde lá na agricultura, né? Com o desperdício, mas principalmente do consumo em nós, no consumidor final. É gigante, é grande, coisas que poderiam ser aproveitadas, né? Recicláveis também, entendeu? Mas enfim, isso não, como o Roger falou, vai da consciência de cada um. E o brasileiro está longe ainda dessa
dessa consciência, né? Então, eu vejo então um consumo desmedido, tá? Em muitas coisas, alimentar e outras coisas também, mas principalmente no alimentar. E junto com isso, casado com isso, um desperdício gigantesco de alimentos, né? Que poderiam ser passados, repassados, enfim, para pessoas que no nosso Brasil que ainda passam fome, né? Enfim, É, eu resumidamente seria isso. não, eu acho que vocês contribuíram muito para a introdução. Eu acho que eu só ia pedir licença para compartilhar com vocês aqui até um tema que a gente conversou durante a semana, né? A gente tem conversado há muito tempo também sobre a possibilidade da tecnologia auxiliar a vida na Terra, no futuro da sociedade, né? Então a gente pode ver aqui na Veja, né, que saiu um artigo falando que equipamentos 3D são capazes de imprimir de tudo, né? Agora até carnes, né? Então na verdade, a gente levantou, né, a gente conversou várias vezes sobre a questão do consumo e como a questão do consumo complica justamente esse processo, né, de você tirar da natureza, de você trazer um problema com o consumo, trazer um problema para o aquecimento global. Isso é fundamental, né? Então, talvez, né, essa opção de você imprimir os seus alimentos, né, nós estamos aí falando de uma situação não tão fictícia, né? Mas o fato de você não ter um rebanho bovino que junto no planeta inteiro, todo o rebanho bovino é o terceiro maior emissor de gases poluentes na atmosfera do planeta, só perde para Estados Unidos e China. É bom a gente repetir isso. Então, assim, lembrando que o Roger falou, que o Celso falou, acho que evitaria o desperdício. Aí você teria também uma educação gastronômica, uma educação alimentar, para que as pessoas evitem também o desperdício, para que possam compartilhar com pessoas que não têm condição. Agora, fundamentalmente, a gente precisa parar de agredir o meio ambiente. E acho que isso, nesse ponto, né, ó, em 1984, estudante de engenharia, e aí tem toda uma história aqui na matéria da Veja, falando da iniciativa, que é de uma empresa israelense, Redefine Meat, que ela está chegando num ponto, né, de colocar no mercado essa inédita impressora. Então, teoricamente, ela tem ingredientes, né, e ela pode contribuir para a alimentação também, não só carnes, mas outro tipo de alimentação. Agora, como o Roger falou, isso também tem a ver com uma educação alimentar e para as pessoas entenderem melhor também o que elas podem comer, como é que elas podem ajudar a evitar o aquecimento global. Porque a questão não é só o que vai consumir, é a quantidade que consome. Né? Eu não sei o que vocês pensam, se vocês querem, né? Eu acho importante contribuir, né? Porque é importante a gente frisar nesse ponto. Tem muito a ver com a quantidade que é consumida, tem a ver com o desperdício que o Celso mencionou e tem a ver com a falta de capacidade. Eu só queria fazer um parênteses aí no que o Roger falou, porque quanto mais você melhora o consumo de um material, mais ele fica barato. Né? Então, quanto mais gente compra, porque a carne, teoricamente, ou a carne de frango é mais barata do que outros alimentos que são melhores para o meio ambiente. Porque ela sai muito, ela tem muita compra. Então, é uma questão de educação alimentar. Como também isso pode ser compartilhado para outras áreas. Quanto mais você consumir produto, marca, programa, emissora de TV, né? Programas no YouTube, quanto mais você consome, mais ele tem a capacidade de ser mais acessível, mais viável, e ele pode, né? E ele pode gerar lucro e pode baratear, né? Baratear o seu acesso. Isso vale muito para alimentação. O que vocês acham aí, Roger? Sim, sem dúvida. Eu confesso que eu não tenho assim ideia de, por exemplo, a gente está falando de consumo interno, né? Mas eu acho que a produção da carne tem muito de consumo externo também. Não sei o quanto dessa carne é exportada. Não, o Brasil acho que é o maior exportador, né? O Brasil né? bovino, acho que é o segundo, ele perde da Austrália e está na frente dos Estados Unidos, mas de consumidor ele está entre os 5. Também está entre os 5. Aqui se consome muita carne. Então, assim, a gente teria de fazer uma educação alimentar para o povo. E oferecer, como você falou, oferecer uma alternativa. Porque também deixar o cara sem comer não dá. Eu lembro de ter uma vez traduzido um artigo que falava justamente sobre essa questão de educação alimentar e tal. E o autor, que inclusive é vegano, ele falava, né, que não é todo mundo que se adapta ao veganismo. O veganismo, no caso, seria absolutamente nada
de origem animal, né? Ausência total. Aí você não pode Não comer só ovo, carne, leite, ovo. Aí já é uma outra área, né? Aí já é bem radical. E isso vai de organismo de cada um, mas o que ele defendia é que a dieta, de uma forma geral, né, para a maioria das pessoas, a dieta mais saudável seria uma dieta semi-vegetariana. O que seria isso? Seria você consumir a base da sua alimentação, legumes e verduras, né? 50% do que você come seria isso. E os complementos, arroz, feijão, aí vai variar de acordo com cada região, com cada lugar. E a carne, idealmente, seria consumida durante 2 vezes na semana. Perfeito. Mas carne bovina, Roger? Carne bovina ou ele fala que, geral? Fala que, frango, não, porco? Não, carne bovina. Bovina. 2 vezes na semana. Seria a dieta mais saudável para a população em geral, né? Uhum. Mas isso aí seria fenomenal. Isso aí, se fosse uma política pública de alimentação, porque você aí reduziria muito a produção. Porque só para exportação, você não teria necessidade de você desmatar várias áreas e você ter os rebanhos que nós temos. E aí, se você colocar em frango também, aí a questão ambiental também desce. Porque você está colocando em carne bovina. Mas, por exemplo, carne suína ou carne aviária é mais interessante porque ela não ocupa tanto espaço, né? Tanto as granjas quanto o tratamento de porco. Agora, de qualquer jeito, nós temos que ter uma política pública. Não dá para meia dúzia serem semi-vegetarianos e as outras dúzia, mais da meia dúzia ser carnívoro. Não, isso é uma política de Estado, né? Ou, como você mesmo falou, eu acho que cada um tem a sua consciência, como a gente percebe muito aqui, não só aqui, como nos Estados Unidos, né? Na Rússia e por vários lugares, que o Estado está muito preocupado com ele próprio e não com a sociedade. Então, talvez o nosso movimento, né, um movimento como o nosso, de esclarecimento, né, de trazer debate, talvez a gente possa se organizar num futuro próximo e as pessoas decidirem fazer esse semi-vegetarianismo, né? Ou semi-veganismo, né, que é comer o suficiente. Diga lá, Celso. Bom, na minha opinião, acho que concordo aí com o Roger falou, desse estudo aí, desse autor, né? Só que eu acho que seria ideal também substituir a carne bovina pela de frango, pela de porco, justamente para evitar a carne bovina é o terceiro maior emissor de gases do planeta, só perde para os Estados Unidos e China. Isso é completamente fora da realidade, né? Entendeu? Até porque nós estamos pagando isso na pele, nós estamos vendo o calor. Exatamente. Aí, né? Você acabou desligando o ventilador aí, mas antes da gente começar a gravar, estava ligado. Vamos falar aqui, nós estamos no dia 6 de outubro e nós estamos na média, que não é o alto do verão, a média de 35, 38 graus. Né? Isso aí, absurdo. Não tem o que falar. E aqui, em Santos está mais fresco que em São Paulo, por incrível que pareça. Mudou, né? Mudou, as coisas mudaram. Mudou. Nós estamos no meio de uma era de aquecimento global. Nós temos o relógio contando, não é história de ecoterrorista, de grupo ambientalista, nós temos o relógio contando, a gente tem uma década, essa década que nós entramos, nós temos de resolver as emissões. E eu acho, tomara que as lideranças mudem, como o Roger falou, as lideranças têm que tomar posição, mas pelo que nós estamos vendo agora, pode mudar muita coisa, mas pelo que nós estamos vendo, a atitude tem que ser da sociedade. Acho que é por isso que o nosso grupo aqui se dispõe, a gente se reúne toda semana e tal, porque a sociedade ela tende a ter uma atitude própria. Não dá para depender das lideranças. Não adianta. Totalmente não. Isso vai levar a uma política pública, porque a gente tem que tomar essa consciência. E o consumo, para mim, o consumo é a revolução do século XVIII, do século XIX. As revoluções que eram disputadas do século XX, né? A Revolução Russa, a Revolução Francesa no século XVIII, tudo isso, hoje, no século XXI, a revolução está no consumo. A gente só vai conseguir atingir os parâmetros que a gente precisa para sobreviver, para viver, para retomar, para deixar uma herança, um mundo que a gente possa conviver para nossas futuras gerações, se nós mudarmos o consumo de tudo. E a gente pode até alterar. A palavrinha-chave aí, consumo consciente. É isso, entendeu? Sem exageros, nada, né? Enfim.
E a gente pode até mudar, eu vou inserir isso aqui, porque a gente ainda tem tempo, dá para mudar e dá para falar assim, consumo de tudo, que eu acho que tem a ver com alimento, mas também tem a ver com partido político, tem a ver com programa de TV, porque aí a gente está falando uma coisa, né? Eu já vi numa emissora, que eu não vou mencionar aqui, mas assim, a gente olha vários programas, TV aberta, TV fechada e tal, e durante o programa jornalístico de tal emissora, até um amigo me chamou a atenção, na sequência, no próprio intervalo, apareceu um comercial de gente famosa aqui, né, do Thiago Leifert e tal, fazendo um incentivo, fazendo uma apologia do consumo de carne. Só que no bloco anterior... Da Swift. E no da bloco, Swift. exatamente, no bloco anterior, você tinha falado do aquecimento global, dos incêndios na Califórnia, né, da elevação dos oceanos, do derretimento da calota da Antártica, do desprendimento de uma calota da Antártica. Só que não tem uma relação causal. Então não dá para você consumir um programa de TV que não tem uma relação causal com o negócio. Existe uma causa. É você comendo o teu bife aí todo dia, você está contribuindo para o negócio pegar fogo. Não, lógico, é uma formiguinha, são detalhes. Mas se todo mundo achar que não tem problema, eu vou ver, coitada da Terra, a Terra precisa de ajuda. Aí o cara chega, sai do programa e vê aquele bifão na mesa dele. Aí não tem saída. Aí não tem saída. É o que eu falo, consumo consciente, né? Há necessidade de se comer carne todo dia? Eu acho que não. Obviamente que não. É para isso que existe a consciência, né? Você pode substituir perfeitamente por outros alimentos, enfim. Mas... Falando em alimento, o Roger já é, acho que do nosso grupo é o mais vegano, né? É o que tem uma alimentação mais balanceada. Ou não? Ou estou enganado? Não, eu tento, né? Assim, mas eu talvez não siga isso à risca, assim, essa coisa de 2 vezes na semana, mas não sinto falta da carne bovina mesmo. De boa, peixe, frango. Peixe é mais saudável, né? Mas procuro equilibrar ao máximo isso que eu falei, né? De saladas e tal. Perfeito. Não, o importante é comer coisa saudável. Falando em coisa saudável, falando de consumo, Isso. né? Saiu um artigo que a gente compartilhou do Renato Prado sobre a seleção brasileira, né? E eu acho que a gente podia encerrar esse papo de consumo. Na verdade, é um epílogo, né? É um episódio. A gente pode falar em outros episódios, outros programas sobre consumo, porque é um assunto que rende muito, né? E aí falava muito, quem se encanta com a seleção brasileira? Né? Eu acho que a gente pode levar do alimento, alimentação, para a sociedade, para todas as atividades, a gente pode levar isso. O importante é você consumir aquilo que te deixa feliz, né? E atualmente a seleção brasileira não está deixando ninguém feliz, pelo menos é a minha opinião. Celso? Não, concordo plenamente. Assim, eu vou falar por mim, tá? A última seleção que me prendia para ver o jogo foi a de 2002. Por quê? Que tinha jogadores diferenciados, jogadores comprometidos com a causa, né? Agora, hoje em dia, o que a gente vê? Primeiro, o cara já mal começa, já vai para a Europa, mais preocupado com a aparência dentro de campo, cabelos, tá tudo arrumado, está bonito, né? Só falta um espelho dentro de campo. Então, literalmente, desculpe a palavra, cagando para a seleção, entendeu? Enfim, então não há um mínimo compromisso com a seleção, não há, acabou, não existe, e o povo percebeu, tanto que também a audiência caiu muito dos jogos da seleção, entendeu? O pessoal também não passou mais a se interessar pelo produto, pelo consumo disso, entendeu? Infelizmente, a seleção é a única pentacampeã do mundo de futebol e hoje em dia não desperta mais nenhum interesse. E, pelo contrário, desperta às vezes ranço. Muita gente tem ranço da própria seleção, de alguns jogadores, enfim. Concordo. E é aquilo. É mais vantajoso ver um campeonato inglês quando o Aston Villa dá de 7 no Liverpool, 7-2, porque o jogo está aberto, é um jogo interessante, ou até uma Série A italiana, do que ver a seleção brasileira. E a gente vai deixar para vamos deixar para outro programa falar do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Mas aí eu já aproveitando, Roger, pode encerrar aí com as suas palavras. O que você acha? Acha que o que consumo bom tem de ser incentivado? Sim, sempre. Até me lembrei agora que ontem eu estava vendo uma entrevista com o Ginga, um compositor, né, violonista brasileiro, e ele é boleiro, né? Adora futebol. Ele falou: olha,
Eu sempre gostei, sempre assisti. Depois do 7-1, eu não assisto mais. Perfeito. Perfeito. Desencantou. Foi emblemático, né? Na verdade, já estava há muito tempo já caindo, mas acho que foi a pá de cal, né? Eu só espero, a gente não aprendeu muita coisa. Eu só espero que a gente aprenda mais com a pandemia do que a gente aprendeu, do que o futebol brasileiro aprendeu, os setores, com o 7-1. A gente não aprendeu muita coisa e o desencanto continua. Celso, seu boa noite aí.